Professor, gostaria de entender melhor a diferença entre corpo mental superior e inferior. Antes de explicar isso, eu vou mostrar uma coisa que vai, vamos dizer assim, corroborar com o que eu acabei de falar. Vamos ver onde está. Eu não sei se está aqui, deixa eu ver aqui, peraí. Aqui. Olha aqui, ó. Para você ainda fazendo mostrando, né, o que eu acabei de falar, ó. Olha aqui o ego. Olha aqui o corpo mental superior. O corpo mental superior, você não perde ele nunca. Ele é que individualiza o espírito. Quando o espírito é individualizado, você cria um corpo mental superior. A gente vai ver a função dele já já. Olha o ego aqui, ó, que é o corpo causal, tá? Quando você pensa, a energia mental, né, consciente que você está ali no pensamento, é exatamente nesse espaço. Isso aqui é como se fosse uma metáfora para você entender como é que isso acontece nos teus corpos superiores. Qual a tendência natural? É o ego começar a se aproximar do corpo búdico, que é a centelha, né, do corpo crístico aqui, a ponto de começar a ter consonância. À medida em que o seu ego seja, vamos dizer assim, consonante e ele se funda, né, acaba se fundindo com o corpo crístico, você passa a ser um espírito já, vamos dizer assim, de luz. Já é um espírito bom, que é a tendência natural do nosso mundo de regeneração. E quando você funde o corpo crístico, que já tem o ego, né, tem a personalidade que se fundiu aqui com o corpo crístico, e aí você tem um modelo, você tem as leis de Deus gravadas na sua mente, que é exatamente no corpo búdico que estão as leis de Deus. Quando você consegue fundir, né, essa tua ação, essa tua forma de agir no mundo, com a própria centelha divina, que é o Atma, que é a mônada, que é a partícula de Deus, você pode dizer o que Jesus disse: eu e o Pai somos um. Né? Se você olhar, tem uma eu não sei em qual aula está, mas eu coloco exatamente essa evolução. Tá? Eu não está aqui agora, mas essa evolução, se você procurar no material, vai mostrando um espírito que ainda tem o ego muito exacerbado, depois ele funde junto com o corpo crístico, depois ele funde com a centelha divina, e ele se unifica a Deus. Ele pode dizer o que Jesus disse: eu e o Pai somos um. Para explicar agora a próxima pergunta, que é a última, a pergunta é: professor, gostaria de entender melhor a diferença entre corpo mental superior e inferior. Bom, para lembrar isso, ó, nós temos 7 corpos, lembrando? Vamos pegar aqui, ó, os 7 corpos. Os 7 corpos inferiores, ó, corpo físico, duplo etéreo, corpo espiritual ou corpo astral, como muitos chamam, e o corpo mental inferior, que é em formato ovalado. Essa vibração aqui, tirando a do corpo físico, que é uma energia material, né? Essa vibração é de uma energia material, né? Todas as outras vibrações são da antimatéria, certo? Aí você fala assim: puxa vida, então esse, né, 1 a 35 aqui, vamos dizer assim, está vindo para o lado da matéria. Esse outro lado aqui está indo para o lado da espiritualidade. Aí você fala assim: qual a diferença? Por exemplo, um espírito de luz reluz, o nome diz. Por que ele é um espírito de luz? Porque ele consegue, né, pelas suas ações, pela forma de pensar, aproximar os orbitais do elétron muito próximo do núcleo. E ele faz esse decaimento, toda vez que ocorre um decaimento dessa natureza, um elétron salta de um orbital mais longe do núcleo para um mais próximo, ele emite fótons de luz. Tá? Isso é física. Né? Então, por isso que você olha e diz: nossa, esse espírito é um espírito iluminado, ele tem uma luz bacana, né? Porque ele emite fótons de luz porque ele está constantemente, né, nos bons pensamentos, nas boas ações, nas boas palavras. Ele é um ser iluminado, tá certo? Então você tem 4 corpos inferiores e você tem os corpos superiores.
que nós vimos também. Aí você pergunta, qual a diferença, né? A pergunta do corpo inferior para o corpo superior, corpo mental. Aí a gente volta aqui na explicação, uma por uma, né? Perdão. Vou voltar aqui que eu passei aqui. Pronto. Olha aqui, ó. O Atma a gente viu, a centelha divina, aquela que, né, tá lá no seu centro. No fundo, é a sua essência. Né? Você e Deus, né, são semelhantes. Deus nos fez sua imagem e semelhança. Né? Então, muita gente usa isso para o lado antropomorfo, né? Achando que Deus tem braços, pernas. Não, Deus é luz e você também é luz. Tem o corpo búdico, né? Como a gente falou, é o banco de dados da consciência. Nenhum trabalho apométrico, ninguém consegue tirar ou despolarizar nada daqui. Por que não consegue, Marco? Porque isso faz parte do histórico do espírito. É aqui que estão gravadas as leis de Deus, no corpo búdico. Como é que você vai tirar coisa de lá? Tá? Muita gente que trabalha com apometria pensa que tem acesso ao corpo búdico. Não, ele tem acesso ao mental superior e ao mental inferior. Por quê? Porque todos esses corpos estão correlacionados. Né? Até o corpo físico, Marco, até o corpo físico. Então, o que acontece? Existe uma, vamos dizer assim, uma doação energética do corpo búdico para o que ainda não está bem resolvido. Ele passa para o mental superior, que passa para o mental inferior. O mental superior é responsável pela tua vontade, pela tua imaginação, pela tua ideoplastia. Então, o mental superior, lembrando, é aquele corpo que te individualiza. Você não vai perder ele nunca. Jesus tinha corpo mental superior, Marco? Tinha. E o mental inferior dele? Ele só teve quando encarnou entre nós aqui. Porque daqui para cá, ó, são os corpos superiores do espírito. O mental inferior, ele recebe, vamos dizer assim, as coisas que têm que ser depuradas do mental superior que recebeu do búdico. E aí você altera constantemente o mental inferior a cada encarnação. Né? Então, ele é responsável pelos teus sentidos, pela tua inteligência. É óbvio que tudo isso aqui vem da onde? Do espírito. Estão todos correlacionados. Né? O corpo astral, que é a sede das emoções, né? O duplo etéreo, que dá o automatismo vital, ou seja, o fluxo prânico inicia por ali, e o corpo físico que a gente conhece.